Sônia, já conversamos sobre isso. O Alex precisa de comida de verdade, com nutrientes balanceados, não dessas gororobas do passado. A voz da minha nora, Jéssica, era como vidro moído. Ela pegou o pote de canja que eu segurava com tanto cuidado, aquele que passei a manhã inteira preparando, e sem piscar, virou tudo dentro da lata de lixo. O som do líquido quente batendo no plástico ecoou na cozinha silenciosa e impecavelmente branca, um som que rasgou minha alma. Do quarto, eu podia ouvir a respiração fraca do meu filho. Ele ouviu tudo, e não disse uma única palavra para me defender, apenas o silêncio dele, pesado e cúmplice. Eu me virei, sem derramar uma lágrima na frente dela, e saí, sentindo o gosto amargo do abandono. Meu nome é Sônia. Naquele dia, minha nora jogou no lixo a canja que eu fiz para curar meu único filho, e ele não disse uma palavra. A comida que o criou, que o levantou de todas as febres da infância, foi tratada como veneno. Uma vida de sacrifício resumida ao som de um caldo quente se misturando aos restos do dia. O que você faria no meu lugar? Escute minha história até o fim e me diga. O que você teria feito? Me diga também de que cidade você está ouvindo. Eu preciso saber que não estou sozinha nisso. Se quiser ouvir mais histórias como esta, de gente que precisou encontrar forças onde não havia mais nada, se inscreva no canal. Eu tinha atravessado a cidade inteira naquele ônibus lotado, com o pote de vidro ainda morno no colo, embrulhado num pano de prato limpo. Cada solavanco do veículo era um cuidado meu para não derramar uma gota sequer. O prédio deles era um gigante de concreto e vidro, frio como o coração de quem morava lá dentro. O porteiro já me olhava com aquela cara de pena, sabendo que eu era a mãe que visitava e nunca era convidada a ficar. Para mim, aquele pote não levava só canja. Levava o cheiro da minha cozinha, as horas de dedicação, o amor de uma mãe que só queria ver o filho bom de novo, de pé. Era a minha forma de dizer eu te amo, a única que eu conhecia de verdade. Enquanto o caldo cozinhava lentamente no meu fogão antigo, a imagem do meu falecido marido, Antônio, não saía da minha cabeça. Ele sempre dizia, com aquele sorriso largo que me desmontava: Sônia, essa sua comida tem o poder de curar a alma. Não é só tempero, é mágica. Foi com essa mágica que nós dois erguemos nossa vida, vendendo marmitas para os operários da construção civil. Ele, numa bicicleta velha, pedalando debaixo de sol e chuva. Eu, na cozinha pequena, transformando pouco em muito. Cada grão de arroz, cada pedaço de frango era um tijolo na construção do futuro do nosso Alex. Um futuro que, agora, parecia me excluir completamente. A cozinha de Jéssica era de revista. Tudo de inox, sem uma mancha, sem um cheiro de comida de verdade. Parecia um laboratório, não um lugar onde se faz comida com afeto. Ela me barrou na entrada, o corpo esguio e o rosto impassível. O sorriso que ela me deu era uma faca fina, que entra sem a gente sentir, mas que corta fundo. Ele está sob cuidados médicos, Sônia. O médico recomendou uma dieta leve, sem gordura. E então ela pegou o pote das minhas mãos com a ponta dos dedos, como se pegasse em algo sujo. Olhei para as minhas mãos, calejadas de tanto trabalhar, e senti uma vergonha que nunca tinha sentido na vida. O pior não foi o gesto dela, mas o silêncio que veio do quarto. Alex estava doente, eu sei, mas não estava mudo. Mãe, obrigado, mas deixa que eu falo com a Jéssica. Teria bastado. Não precisava, mas agradeço o carinho. Qualquer coisa. Mas o que veio de lá foi o som do nada. Um vazio que confirmava tudo o que Jéssica sempre quis que eu sentisse. Que eu era um estorvo, uma peça antiga e empoeirada num mundo moderno e sofisticado que não era mais o meu. Onde foi que eu errei? Onde foi que o meu menino, aquele que dormia segurando a barra da minha saia, se perdeu de mim a ponto de permitir uma crueldade dessas? A distância não começou naquele dia. Começou aos poucos, com alfinetadas disfarçadas de conselhos. Sua mãe não deveria usar tanto alho, faz mal para a pressão, dizia Jéssica para Alex, na minha frente. Essa casa tem um cheiro de fritura que impregna na roupa, ela reclamava, torcendo o nariz ao entrar na minha sala. Eram pequenas humilhações, gotículas de veneno que, dia após dia, foram minando a confiança do meu filho em mim, nas nossas raízes.
Ele, que antes devorava meus pastéis de feira, agora só comia coisas com nomes que eu nem sabia pronunciar. Ele estava sendo moldado, transformado em outra pessoa, e eu assistia a tudo de longe, sem poder fazer nada. Eu comecei a duvidar de mim mesma. Será que eu era mesmo uma pessoa atrasada? Será que meu jeito simples era motivo de vergonha? As lembranças do meu filho me abraçando, dizendo que minha comida era a melhor do mundo, começaram a parecer distantes, talvez até inventadas pela minha cabeça de velha solitária. A casa dele se tornou um lugar opressivo. O silêncio era pesado, os olhares de Jéssica me analisavam da cabeça aos pés. Eu me sentia vigiada, julgada a cada gesto. A paranoia começou a se instalar. Será que eles falavam de mim pelas costas? Será que riam do meu jeito de vestir, do meu sotaque? Eu estava perdendo meu filho e, aos poucos, perdendo a mim mesma. A volta para casa, naquele dia, foi a mais longa da minha vida. Dentro do ônibus, eu abraçava o pote de vidro vazio, agora leve, mas pesando 1 tonelada no meu coração. As ruas passavam borradas pela janela e as pessoas conversando ao meu redor pareciam estar em outro mundo. Eu me sentia invisível, uma sombra. O cheiro da canja que tinha impregnado no pano de prato agora parecia o cheiro da minha própria derrota. Cheguei em casa e a solidão me deu um soco no estômago. A casa, que sempre foi meu refúgio, parecia apenas um amontoado de paredes vazias, ecoando o silêncio do meu filho. Fui até a estante e peguei o caderno de receitas da minha avó. A capa de couro estava gasta, manchada de gordura e de tempo. Abri na primeira página e lá estava a caligrafia forte do meu Antônio, escrita no dia em que abrimos nossa pequena rotisseria. Para Sônia, a única mágica em que eu acredito. Aquele caderno não continha apenas receitas, continha nossa história, nosso suor, nossos sonhos, continha a prova de que o que eu fazia tinha valor, tinha alma. Aquelas gororobas do passado tinham pagado a faculdade do meu filho, tinham colocado o pão na nossa mesa, tinham sido a base de tudo o que ele era hoje. A tristeza que me esmagava começou a se transformar. Não era raiva, não era ódio. Era uma coisa fria, dura, que se instalou no meu peito. Uma clareza que eu não sentia há muito tempo. A imagem de Jéssica jogando minha canja no lixo não saía da minha cabeça. Mas agora ela não me feria mais. Ela me alimentava. Alimentava uma força que eu nem lembrava que possuía. A força da mulher que veio do nada, que enfrentou a fome, que construiu uma vida com as próprias mãos. A herança da minha avó e o amor do meu marido estavam ali, naquele caderno, pulsando. Olhei meu reflexo no vidro escuro da janela da sala. A mulher que me encarava de volta não era a velhinha frágil e humilhada que saiu do apartamento de luxo do filho. Os olhos dela estavam cansados, sim, mas tinham um brilho diferente, uma determinação de aço. Eu tinha me permitido ser pequena, invisível, por tempo demais, em nome de uma paz que nunca existiu. Eu tinha aceitado as migalhas de afeto do meu próprio filho, com medo de perdê-lo de vez. Mas o que eu tinha a perder se ele já tinha me abandonado ali, naquela cozinha fria? Naquele momento, decidi que o jogo havia mudado. A primeira coisa que fiz ao chegar em casa foi abrir a velha caixa de madeira que Antônio guardava no fundo do armário. O cheiro de cedro e de papel antigo me invadiu, e por um instante a dor deu lugar à saudade. Lá dentro, junto com as certidões de casamento e de nascimento do Alex, estava o nosso começo. Contratos amassados da nossa primeira marmitaria, recibos de fornecedores que já nem existem mais e uma foto nossa, sorrindo, com as mãos sujas de farinha. Nós éramos uma equipe, uma fortaleza. E foi essa fortaleza que eu decidi que iria reconstruir, tijolo por tijolo, mas desta vez apenas para mim. Folheando aqueles papéis, encontrei o documento que mudou tudo. Não era um testamento, não era uma escritura, era um registro de marca, datado de 20 anos atrás. Raízes do sabor. Antônio teve essa ideia numa noite, enquanto contávamos as moedas do dia. Sônia, o que a gente vende não é só comida, é lembrança, é a raiz do povo. Isso vale ouro. E um dia alguém vai perceber. Ele, com sua pouca instrução, enxergou o que o filho, com toda a sua faculdade, nunca conseguiu ver. A sabedoria dele estava ali, impressa em tinta preta, num papel que já amarelava. Mal sabiam eles que o pior ainda estava por vir.
Eu nunca tinha dado muita importância para aquilo. Para mim, o valor estava no preparo, no carinho. Mas Antônio insistiu, com a ajuda de um advogado amigo, o doutor Mendes, um rapaz que cresceu comendo nossas coxinhas fiado. Nós registramos tudo. As receitas principais do caderno da vovó, o nome, o logo que Antônio mesmo desenhou num guardanapo. Ele dizia que era para proteger o nosso legado. Na época, eu achei um exagero. Hoje eu entendo que ele não estava protegendo as receitas de estranhos. Ele estava me protegendo do futuro, do que ele, talvez, já pressentisse no coração. A memória dele me deu a força que eu precisava. Parei de chorar e comecei a pensar. Liguei o computador velho que Alex tinha deixado para trás quando se mudou, dizendo que era lento demais. Levei quase 1 hora para fazê-lo funcionar. A poeira que saiu das teclas era a prova do abandono. Quando finalmente a tela se acendeu, eu não sabia bem o que procurar. Fui mexendo nos arquivos, nas pastas antigas, movida por uma intuição, por uma necessidade de entender onde tudo tinha desandado. Eles não podiam imaginar o que eu escondia em silêncio. Foi então que eu vi uma pasta chamada Projetos Futuros. Dentro dela, um arquivo com o nome Plano RS. Meu coração gelou. RS Raízes do Sabor. Abri o documento e o que li me tirou o fôlego. Era uma troca de e-mails entre Alex e Jéssica, de antes mesmo do casamento. Ela, com seu jeito de quem entende de negócios, falava sobre monetizar o ativo familiar, sobre agregar valor a um produto com apelo popular. Ela não estava falando de mim, da minha história. Estava falando do meu trabalho como se fosse uma mina de ouro a ser explorada. As palavras do meu filho eram as piores. Ela nem sabe o potencial que tem nas mãos, ele escreveu. É só uma cozinheira antiga. A gente consegue convencer ela a passar tudo pro meu nome sem muito esforço. Em outro e-mail, ele ria. Imagina, amor, a gente vendendo as gororobas da minha mãe em embalagem chique? Ficaríamos ricos. A mesma palavra. Gororobas. Não foi um insulto do momento, da raiva. Era um plano. Uma piada antiga entre eles. A humilhação que eu senti na cozinha deles não foi o começo. Foi apenas a conclusão de um plano que já durava anos. Aquela tela de computador se tornou a prova que eu não sabia que precisava. Não era mais a minha palavra contra a deles. Era a verdade, escrita, fria, calculada. Senti um nó na garganta, mas não chorei. A mulher que leu aqueles e-mails não era a mesma que tinha saído de cabeça baixa daquele apartamento. A dor tinha virado um tipo de metal frio dentro de mim. Imprimi cada página daquela conversa, o som da impressora antiga parecendo um grito de guerra na minha casa silenciosa. Cada folha que saía era um prego no caixão da imagem que eu ainda tinha do meu menino. Com os papéis na mão, eu sabia exatamente o que fazer. Peguei o telefone e procurei na minha agenda antiga, de capa de plástico já rachada, o número do Dr. Mendes. A voz dele, do outro lado da linha, era a mesma, calma e respeitosa. Dona Sônia, que surpresa boa! Como a senhora está? Eu não rodeei. Mendes, preciso de você, não como amigo, como advogado. É sobre as raízes do sabor e sobre o meu testamento. Houve um silêncio do outro lado. Ele sabia, pela minha voz, que algo grave tinha acontecido. Enquanto esperava o dia da reunião com o advogado, comecei a minha própria investigação silenciosa. Fui ao banco, pedi extratos detalhados da conta onde os royalties eram depositados. A gerente, uma moça nova que sempre me tratava como uma velhinha simpática, arregalou os olhos quando viu os valores. Dona Sônia, a senhora é... Eu apenas sorri. Apenas uma cozinheira, minha filha. Apenas uma cozinheira. A sensação de ter aquele poder, aquele segredo, era estranha. Era como carregar uma arma carregada na bolsa. E eu estava aprendendo a mirar. Lembrei de uma conversa com Antônio, pouco antes de ele partir. Ele estava fraco, na cama, mas seus olhos ainda brilhavam. Sônia, prometa para mim. Esse dinheiro, ele não é para ostentar, é para te dar segurança e para te dar o direito de escolher. Nunca deixe ninguém fazer você se sentir pequena, nem mesmo o nosso Alex. Naquele momento, eu entendi a profundidade da promessa. A verdadeira herança que ele me deixou não foi o dinheiro, foi a dignidade, a autonomia. E eu tinha deixado que pisassem nela. O apartamento deles, que antes me intimidava com seu luxo e sua frieza, agora me parecia apenas um castelo de cartas.
Eu sabia de onde vinha o dinheiro para pagar aquelas prestações altas, as viagens caras que eles postavam nas redes sociais. Não vinha do salário do Alex. Vinha de empréstimos, de uma vida de aparências. Eles estavam se afogando em dívidas, tentando manter um padrão que não era deles. E o plano deles, o plano RS, era a boia de salvação. Uma boia que eu estava prestes a afundar. Encontrei também uma pequena câmera de segurança que Antônio tinha instalado na nossa antiga rotisseria. Ele era preocupado com assaltos. Nunca imaginei que ela serviria para outra coisa. Fui até o local, hoje alugado para uma borracharia, e pedi ao dono para pegar a caixa com as fitas antigas. Em uma delas, de uns 5 anos atrás, vi Alex entrando na loja vazia de madrugada. Ele foi direto para o escritório, revirou gavetas. Estava procurando alguma coisa. Provavelmente os contratos originais. A traição era mais antiga e mais profunda do que eu imaginava. A cada descoberta, uma nova camada de inocência se desfazia. A imagem do meu filho carinhoso, do menino que eu criei com tanto sacrifício, estava sendo substituída pela de um estranho ganancioso, manipulado por uma mulher fria. Eu não sentia mais tristeza, nem raiva. O que eu sentia era uma espécie de paz sombria. A paz de quem finalmente enxerga a verdade, por mais feia que ela seja. E com a verdade vem a liberdade de agir. Eles achavam que estavam no controle, mas o silêncio às vezes é a arma mais barulhenta. Revisei todos os documentos que o Dr. Mendes me pediu. Os contratos com a multinacional, os registros da marca, os extratos bancários. Coloquei tudo em uma pasta de couro preta, a mesma que Antônio usava para ir ao banco. Tocar naquele objeto me conectava a ele, a sua força. Eu não estava mais sozinha nessa luta. Eu tinha a memória dele, a sabedoria dele e agora a minha própria determinação. A armadilha estava sendo montada, peça por peça, e eles eram a isca. No dia da reunião, me vesti com o meu melhor vestido, um simples, de flores miúdas, mas que estava bem passado. Arrumei meu cabelo, passei um batom discreto. Olhei-me no espelho e vi a mulher que Antônio amava, não a vítima que Jéssica via. O Dr. Mendes me recebeu em seu escritório. Ele ouviu tudo em silêncio, lendo os e-mails que eu imprimi, seu rosto ficando cada vez mais sério. Quando terminei de falar, ele apenas ajustou os óculos e disse: Dona Sônia, vamos garantir que o legado do seu Antônio seja honrado, e vamos fazer isso do jeito certo. Meu plano não era sobre vingança, era sobre justiça, era sobre honrar cada marmita que vendi, cada noite mal dormida, cada sacrifício que eu e meu marido fizemos. Era sobre mostrar que as gororobas do passado tinham mais valor, mais dignidade e mais poder do que todo o luxo vazio em que meu filho e minha nora viviam. Eles subestimaram a cozinheira, subestimaram a mãe, subestimaram a viúva, e esse seria o maior erro da vida deles. Enquanto o Dr. Mendes redigia os novos documentos, eu voltei para a minha cozinha. Peguei meu caderno de receitas, aquele com a capa gasta. Abri na página da canja. A receita da minha avó, a receita que curava. Mas daquela vez, enquanto eu media o arroz e cortava a cebola, eu não estava pensando em cura. Estava pensando no golpe final. Um golpe que seria servido no momento certo, nem quente, nem frio. Seria servido na temperatura exata da justiça. Eu sabia que eles iriam me procurar. A doença do Alex, a falta de dinheiro, o desespero, tudo isso os traria de volta a mim. E eu estaria esperando. Não com um abraço de mãe, mas com a frieza de uma credora que veio cobrar uma dívida impagável. A dívida da lealdade, do respeito, da gratidão. O telefone poderia tocar a qualquer momento, e quando tocasse, o segundo ato da vida deles estaria prestes a começar. E eu seria a diretora, a roteirista e a atriz principal. O espetáculo seria inesquecível. O telefone tocou 3 dias depois. A essa altura, eu já não esperava mais nada. Era Jéssica. A voz dela não era mais vidro moído. Era vidro quebrado, estilhaçado pelo pânico. Sônia, pelo amor de Deus, me ajuda. O Alex não melhora, está queimando em febre, não come nada. Os médicos não sabem o que ele tem. Ela fez uma pausa, engolindo o orgulho que devia ter um gosto terrível. Ele está delirando. Fica chamando pela senhora, fica pedindo a sua sopa. O silêncio que se seguiu foi a minha resposta. Ela sabia que tinha perdido.
Ela sabia que, naquele momento, a dona do jogo era eu. Um gelo se formou no meu peito, mas não era de pena. Era a calma fria de quem vê um plano se concretizar, de quem sabe que a justiça, mesmo que tardia, está batendo à porta. Estou indo, eu disse, com uma voz que nem eu mesma reconheci. Não havia emoção, não havia urgência. Era a voz de uma mulher que ia cumprir um contrato, não socorrer um filho. Desliguei o telefone antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa. Fui para a cozinha, o meu santuário, e comecei a preparar a canja. Mas desta vez, cada ingrediente que eu colocava na panela não era um gesto de amor, era uma sentença. Enquanto o frango cozinhava e o cheiro de cebola e alho enchia a minha casa, eu não pensava na cura do meu filho. Eu pensava na memória do meu marido, Antônio. Lembrei de cada ruga de preocupação no rosto dele quando Alex ficava doente, de como ele me ajudava a picar os legumes, dizendo que o nosso amor era o principal tempero. Aquele caldo que borbulhava no fogão não era mais para salvar uma vida, era para resgatar uma honra. A honra de um homem que deu tudo pelo filho e a honra de uma mulher que foi tratada como lixo. A sopa estava quase pronta. A verdade também. Antes de sair, fiz uma última ligação. Dr. Mendes, está na hora. A voz calma do advogado do outro lado da linha me deu a força final. Estarei aí em 20 minutos, dona Sônia. Leve a pasta preta. Eu olhei para a velha pasta de couro de Antônio que estava sobre a minha mesa, cheia de documentos. Peguei-a, junto com o pote de canja ainda quente, embrulhado no mesmo pano de prato. Quando saí de casa, eu não era mais a velhinha que ia visitar o filho doente. Eu era uma leoa indo reclamar o seu território. E eu não estava sozinha. Chegamos ao prédio de luxo e o porteiro, que sempre me olhava com pena, agora me olhava com uma confusão espantada. Eu, a senhora simples de vestido de flor, e ao meu lado, um homem de terno impecável, carregando uma maleta. Ele não sabia se nos barrava ou se batia continência. Apenas abriu o portão em silêncio. No elevador, o Dr. Mendes me olhou e apenas assentiu com a cabeça. Não precisávamos de palavras. Aquele silêncio era o nosso pacto, a nossa força. O espelho do elevador refletiu a imagem de uma mulher que eu mal conhecia. Uma mulher com os olhos cheios de uma dor antiga, mas com a espinha mais reta do que nunca. Jéssica abriu a porta. O rosto dela estava abatido, com olheiras fundas. O sorriso falso que ela sempre usava morreu nos lábios quando viu o Dr. Mendes atrás de mim. O pânico nos olhos dela era visível. Ela gaguejou um: Quem é o senhor? Eu não a deixei terminar. Passei por ela como se fosse um móvel da casa e disse, em voz alta e clara: vim trazer o remédio do meu filho e o seu advogado veio tratar de negócios. O apartamento, sempre tão silencioso e opressivo, pareceu encolher. A tensão podia ser cortada com uma faca. O ar ficou pesado, difícil de respirar. Alex estava na cama, pálido, suado. Parecia uma criança assustada, não o homem que me abandonou naquela cozinha fria. Seus olhos se abriram com dificuldade quando me viu, e um brilho de alívio passou por eles quando ele viu o pote na minha mão. Mãe, ele sussurrou, a voz fraca, quase um fiapo. Eu me sentei ao lado dele, sem dizer uma palavra. Abri o pote e o cheiro da canja, o cheiro da infância dele, encheu o quarto. Peguei a primeira colherada e levei à sua boca. Ele comeu devagar, com a fome de um náufrago. Jéssica e o Dr. Mendes observavam da porta, em silêncio. Um teatro macabro, onde a cura era o prelúdio da condenação. Ele comeu metade do pote, e a cor começou a voltar ao seu rosto. A febre parecia ceder. Ele me olhou, os olhos marejados, e disse: Obrigado, mãe. Eu sabia que só a senhora podia. Eu o interrompi. Coloquei o pote na mesinha de cabeceira e me levantei. Meu papel de enfermeira havia acabado. Agora começava o meu papel principal. Fui para a sala, onde Jéssica e o Dr. Mendes me esperavam. Sentei-me na poltrona mais cara que eles tinham e coloquei a pasta de couro de Antônio sobre a mesa de centro de vidro. O som seco do couro batendo no vidro ecoou como um tiro. Podemos começar, eu disse, e minha voz não era de mãe. Era a voz de Sônia, a mulher, a viúva de Antônio, a cozinheira. Olhei para Jéssica, que me encarava com uma mistura de medo e raiva. Essa canja que você vê seu marido comendo, Jéssica,
Essa mesma que você jogou no lixo e chamou de gororoba do passado, ela tem um nome e um valor. Um valor que vocês dois, com toda a faculdade e a vida chique, nunca conseguiriam calcular. Alex, ouvindo a conversa do quarto, se levantou com dificuldade e veio se arrastando até a sala, apoiando-se nas paredes. Ele precisava ouvir. Ele precisava assistir à sua própria ruína. Jéssica forçou uma risada nervosa. Do que a senhora está falando? Enlouqueceu de vez? É só uma sopa. Foi a deixa que eu esperava. Fiz um sinal para o Dr. Mendes. Ele, com a calma de um cirurgião, abriu sua maleta e tirou uma série de documentos. Eram cópias. As originais estavam bem guardadas. Ele colocou o primeiro papel sobre a mesa. O registro da marca Raízes do Sabor, em meu nome e no de Antônio. Isso, disse o advogado com a voz firme, é o começo de tudo. Uma marca registrada há mais de 20 anos. Os olhos dos dois se arregalaram. A confusão estava apenas começando. O Dr. Mendes continuou, implacável. Colocou sobre a mesa o contrato de licenciamento com a maior multinacional de alimentos do país. Depois, os extratos bancários dos últimos 5 anos. Os números, com seus muitos zeros, pareciam saltar do papel. A gororoba da Dona Sônia, continuou o advogado, é hoje uma linha de produtos gourmet que fatura milhões por ano. E esses milhões, por direito, são integralmente dela. O queixo de Jéssica caiu. Alex, pálido como um fantasma, agarrou-se ao batente da porta para não desmaiar. O silêncio que se instalou foi o som do mundo deles desabando. Vi meu filho olhar para mim com os olhos suplicantes, como se não entendesse o que estava acontecendo. Ele abriu a boca para falar, mas eu levantei a mão, pedindo silêncio. Eu vim aqui hoje não só como sua mãe, Alex. Vim como a dona da Raízes do Sabor. E como dona de tudo o que meu marido e eu construímos com suor e lágrimas, eu decido o futuro desse legado. Fiz uma pausa, olhando fundo nos olhos dele. Os mesmos olhos que um dia me olharam com tanto amor e que depois se encheram de vergonha. E eu decidi, Alex, que você não é mais meu herdeiro. A frase pairou no ar, pesada, letal. Jéssica soltou um grito abafado. Alex balbuciou. Mãe, não, você não pode. Dr. Mendes, então, apresentou o golpe final. Uma cópia do meu Novo Testamento, assinado e registrado naquela mesma semana. Dona Sônia destinou todo o seu patrimônio, incluindo os direitos vitalícios da marca, para a criação de uma fundação, explicou ele com a voz neutra. A Fundação Antônio e Sônia para o fomento de pequenos empreendedores gastronômicos, pessoas que, como eles, começaram do nada, com as mãos sujas de trabalho, mas o coração limpo. Foi a palavra limpo que os quebrou. Era um julgamento moral, não apenas financeiro. Jéssica desabou no sofá, chorando de raiva, de desespero. Sua velha maldita, você planejou tudo isso, você nos enganou. Alex se arrastou até mim, caiu de joelhos, segurando a barra do meu vestido, como fazia quando era criança. Mãe, me perdoa, por favor, eu não sabia. Ela me fez. Mas as lágrimas dele não me comoviam mais. Eram lágrimas de perda, não de arrependimento. Eu puxei meu vestido das mãos dele com delicadeza, mas com firmeza. Levantei-me, ajeitando a roupa. Olhei para a figura patética do meu filho no chão e para a mulher descontrolada no sofá. Eles estavam presos no luxo que não podiam mais pagar, afogados na verdade que sempre desprezaram. O cheiro da canja ainda estava no ar, uma ironia cruel. A cura e o veneno, servidos no mesmo dia. Eu não sentia ódio, nem alegria. Apenas um vazio, um ponto final. O fim de uma história que nunca deveria ter sido escrita com tanta dor. Caminhei até a porta, seguida pelo Dr. Mendes. Antes de sair, virei-me uma última vez e olhei para o meu filho. Ele ainda estava no chão, soluçando. Minhas últimas palavras para ele foram ditas com a voz mais calma e mais fria que eu já tive na vida. Espero que você se recupere, meu filho. A cura para o corpo eu te trouxe hoje. A cura para a alma você vai ter que encontrar sozinho. Fechei a porta atrás de mim, deixando para trás o som do choro deles, o cheiro da canja e o fedor da ganância. Na rua, o sol da tarde bateu no meu rosto, e pela primeira vez em muitos anos, eu não senti o peso da humilhação. Eu senti o peso da minha própria força.
O Dr. Mendes abriu a porta do carro para mim, um gesto de respeito que meu próprio filho nunca teve. Enquanto o carro se afastava daquele prédio de luxo, eu não olhei para trás. Eu estava olhando para a frente, para a fundação, para o legado de Antônio, para a minha nova vida. Uma vida onde o respeito não era pedido, era imposto. A justiça não veio com gritos, nem com vingança. Ela veio silenciosa, servida numa colher, com gosto de canja. Veio na forma de contratos, de um testamento, de uma porta se fechando. E o mais importante, ela veio com a restauração da minha dignidade. A cozinheira de Gororobas tinha finalmente assumido o seu lugar como a rainha do seu próprio império. Um império construído não com dinheiro, mas com raízes. E as minhas raízes, eles descobriram tarde demais, eram mais fortes do que qualquer tempestade. Dentro do carro do Dr. Mendes, o silêncio não era constrangedor. Era um silêncio denso, de fim de batalha. Eu olhava pela janela, mas não via os prédios ou as pessoas. Eu via a porta daquele apartamento se fechando na minha mente, de novo e de novo. Não sentia alegria, nem mesmo o calor da vitória. O que eu sentia era um alívio frio, a sensação de um peso enorme, que eu carreguei por anos, finalmente sendo retirado das minhas costas. Era o fim de um luto que eu nem sabia que estava vivendo. O luto pelo filho que eu pensei que tinha. Aquele capítulo da minha vida tinha acabado, e o som da porta se fechando era o ponto final. Agora, eu precisava aprender a viver com as páginas em branco que se abriam na minha frente e a responsabilidade de escrever uma nova história, só minha. Eu não olhei para o Dr. Mendes, apenas continuei com o olhar fixo na rua que passava. Mendes, eu disse, e minha voz saiu firme, sem tremor. Aquele apartamento está no meu nome. Eu comprei como um investimento anos atrás e deixei que eles morassem lá, achando que era um aluguel simbólico. Nunca transferi, nunca dei a eles. Foi um erro de mãe, achar que um ninho pronto criaria gratidão. Ele me olhou de lado, surpreso, mas apenas assentiu. Quero que inicie o processo de reintegração de posse imediatamente. Eles têm 30 dias para sair, sem negociação, sem extensões. A caridade da Sônia mãe acabou. Agora, só existe a Sônia proprietária. A decisão era dura, mas necessária. Era o último fio que me prendia a eles, e eu precisava cortá-lo com a tesoura mais afiada que eu tivesse. Semanas depois, o Dr. Mendes me informou que a notificação havia sido entregue. A reação foi a esperada: pânico, ameaças vazias e, por fim, a desintegração. Jéssica o abandonou na primeira semana, levando o que podia de valor, deixando para trás as contas e o marido doente, e agora, sem teto. Alex, sozinho, teve que encarar a realidade de frente. Soube que ele foi morar de favor na casa de um amigo, procurando um emprego qualquer para se sustentar. Não senti pena, nem satisfação. Senti apenas a confirmação do que eu já sabia. O amor deles era construído sobre o dinheiro que eles achavam que tinham, não sobre o caráter que nunca tiveram. A queda foi tão rápida quanto a subida, e eu assistia tudo de longe, como quem lê uma notícia de jornal sobre desconhecidos. Minha casa também precisava de uma limpeza de alma. Passei dias tirando o pó de móveis que não eram mexidos há anos, doando roupas que não usava, jogando fora papéis velhos. No fundo de uma gaveta, encontrei a foto do meu casamento com Antônio. Nós dois, jovens, sorrindo, com as mãos sujas de farinha. Antes, essa foto me trazia uma saudade dolorida. Naquele dia, ela me trouxe força. Senti que estava, finalmente, honrando a promessa que fiz a ele no seu leito de morte, a de me proteger, de me escolher. Coloquei a foto num porta-retrato novo e a pus na sala, não como uma lembrança do passado, mas como um farol para o meu futuro. Ele não estava mais ali para me defender, mas o legado dele estava, e eu era a guardiã desse legado. A fundação deixou de ser um documento para se tornar realidade. Aluguei uma pequena sala comercial no meu bairro, um lugar simples, mas com uma cozinha grande e bem equipada. Coloquei uma placa na porta: Fundação Antônio e Sônia, cultivando raízes. A notícia se espalhou pela vizinhança. Jovens cozinheiros, donas de casa com o sonho de vender seus doces, pequenos produtores de queijo e linguiça começaram a me procurar. Eu não queria apenas dar dinheiro. Eu queria ensinar, compartilhar o que aprendi na marra.
ver o brilho nos olhos daquelas pessoas, a mesma fome de vencer que eu e Antônio tínhamos, me alimentava de uma forma que dinheiro nenhum jamais poderia comprar. O meu propósito não era mais criar um filho, era cultivar um jardim de novos talentos. Com a poeira assentando, eu senti um chamado para voltar ao começo de tudo. Fui até a rodoviária e comprei uma passagem de ônibus, só de ida, para a minha cidadezinha no interior de Minas Gerais. O mesmo cheiro de pão de queijo e café, os mesmos ônibus barulhentos, mas pela primeira vez eu não me sentia pequena ou invisível ali. Eu me sentia livre. A viagem foi longa, e a cada quilômetro que me afastava da cidade grande, eu sentia as camadas de amargura e tristeza se desfazendo. Eu não estava fugindo. Estava indo ao encontro da Sônia que eu tinha deixado para trás, a menina que aprendeu a cozinhar com a avó, que acreditava que o amor era o melhor tempero do mundo. Eu precisava resgatar essa menina. Pisar de novo na terra vermelha da minha infância foi como beber um copo de água fresca depois de uma longa caminhada no deserto. O ar era mais puro. O silêncio era preenchido pelo som dos pássaros, não pelo barulho do trânsito. Fui recebida por primos distantes, com abraços apertados e um café passado na hora. Ninguém ali sabia da minha fortuna, do meu império. Para eles, eu era apenas a Sônia, filha do Zé e da Maria, a que fazia o melhor feijão tropeiro da região. E aquilo era maravilhoso. Ser vista por quem eu era, não pelo que eu tinha, era a maior riqueza que eu poderia experimentar. Naquela simplicidade, naquela verdade, eu encontrei a paz que o luxo do meu filho nunca pôde me oferecer. Encontrei a casa da minha avó, ou o que restou dela. Apenas as paredes de pau a pique e o velho fogão a lenha, coberto de mato. Sentei-me no chão de terra batida, o mesmo chão onde eu brincava enquanto ela cozinhava, e chorei. Mas não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de gratidão, por tudo o que ela me ensinou, pela força que ela me passou através das suas receitas, do seu exemplo. Naquele momento, eu entendi que as minhas raízes não estavam apenas na marca que eu criei, mas naquele chão, naquele cheiro de fumaça e de mato. Eu estava em casa, eu estava inteira de novo. A humilhação que eu sofri parecia uma história de outra vida, de outra pessoa. Foi lá que conheci a Maria, uma moça de 20 e poucos anos que vendia seus doces na praça da igreja. O talento dela era imenso, mas os recursos eram nenhuns. Ela me lembrou de mim mesma, no começo de tudo. Conversei com ela, provei seus quitutes e vi nos olhos dela a mesma chama que eu e Antônio tínhamos. A Fundação Antônio e Sônia tinha encontrado seu primeiro projeto. Com o meu apoio, ela abriu uma pequena doceria, que hoje é o orgulho da cidade. Ver o sonho dela florescer se tornou a minha maior alegria. Eu não tinha mais um herdeiro de sangue, mas agora eu tinha dezenas de herdeiros de alma, de propósito. E essa herança ninguém jamais poderia jogar no lixo ou chamar de gororoba. Hoje, quando me olho no espelho, vejo uma mulher diferente. As rugas estão mais marcadas, os cabelos completamente brancos, mas meus olhos brilham. Eu divido meu tempo entre a cidade, cuidando da fundação, e o meu refúgio em Minas, onde comprei um pequeno sítio. Aprendi a mexer na terra, a plantar meus próprios temperos. A Sônia, que aceitava humilhações em silêncio, que se sentia um estorvo. Essa mulher morreu naquele dia, na cozinha fria do meu filho. A mulher que renasceu é forte, é dona do seu destino, e o seu maior prazer é usar o que construiu para dar a outras pessoas a chance que ela mesma precisou criar com as próprias mãos. A minha dignidade, antes um tapete para os outros pisarem, hoje é o chão firme onde eu construo o meu futuro. Às vezes, me pego pensando no Alex, não com raiva, nem com saudade. Penso nele com uma distância clínica, como quem analisa um caso. Eu não o perdoei, porque o perdão banalizaria a dor e o desrespeito. O que eu fiz foi algo mais difícil. Eu o libertei para que ele vivesse as consequências de suas próprias escolhas. Talvez um dia, na dificuldade, no trabalho duro, ele encontre a cura para a sua alma. Mas essa jornada é dele, e somente dele. A minha jornada agora é outra. É sobre construir, sobre florescer, sobre honrar o passado sem ser prisioneira dele. A minha paz não depende mais do amor ou da aprovação de ninguém. Ela é minha, cultivada com as minhas próprias mãos. A justiça, para mim,
Não teve o gosto doce da vingança, teve o gosto da terra molhada, do café fresco, do sorriso de uma jovem empreendedora realizando seu sonho. Teve o gosto da liberdade. Restaurar minha honra não foi um ato de guerra, foi um ato de plantio. Eu arranquei as ervas daninhas que sufocavam meu jardim e abri espaço para que novas sementes pudessem brotar. E hoje a minha colheita é farta, é cheia de propósito e de verdade. Se essa virada te trouxe alívio, escreve justiça nos comentários e compartilha.